Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu estou aqui ao vivo, em pessoa, com o meu brother Peter Bistott. Fala Feijão, fala galera, nosso convidado aqui, bora falar de voleibol e muito mais hoje. Hoje, pela segunda vez, conseguimos tocar, quer dizer, na verdade, pela primeira vez, ao vivo e a cores, que a gente consegue aqui, ó, estar cara a cara com o nosso convidado. O nosso episódio anterior a gente fez eu e Peter Bistott, mas hoje a gente tem o nosso querido Thales Peterson, que é o nosso grande amigo, que vai falar de preparação mental e como essa parte do esporte é tão importante. Hoje em dia sempre foi, mas hoje em dia está em grande evidência e o Thales é o cara certo para falar disso. Thales, seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazer é todo meu, muito obrigado. E é um prazer enorme estar aqui, ao vivo, com vocês. Muito legal. A gente vai ter uma conversa super bacana aqui. Obrigado. Depois de uma semana espetacular aqui, a gente vai dar mais contexto durante esse episódio. Estamos aqui gravando na minha casa, aqui na Flórida, num domingão chuvoso, mas vai ter muita conversa para a gente fazer em relação à preparação mental, novas experiências com o voleibol e outras cositas mais. E a gente vai falar também do 1% Club, que é o programa de preparação mental do Thales. Mas antes, nós vamos falar dos nossos queridos patrocinadores, não é não, Peter Bistott? É, isso daí. Primeiro, vamos começar com o nosso grande irmão Lucas Negrin, a Nexus Next. Se você quiser fazer como nós fizemos, vir para cá, para os Estados Unidos, trazer a sua empresa, abrir uma empresa, migrar para os Estados Unidos, o Lucas e a Nexus Next vão dar para você toda a assessoria, fazer a consultoria, os conselhos, todos os caminhos para você explorar uma das quantas possibilidades de vir para os Estados Unidos legalmente. Quantas são? 187. Lucas Negrinho. É isso aí, galera. Ó, escaneia esse QR Code que vai ficar aqui na tela, vai na descrição do vídeo e contate a Nexus Next para você começar a sua experiência e vir aqui para os Estados Unidos, como nós três fizemos. É isso aí. E a gente também tem o apoio do nosso querido GG Maciel, através da Team GM, que é o nosso patrocinador aqui nesse programa também. Se você quiser conhecer você, Thales, que está entrando no mundo do voleibol hoje em dia, o GG Maciel, que é o líder máximo da Team GM, ele é um agente de atletas de voleibol que agencia a carreira dos maiores atletas de voleibol do mundo. E ele é o maior agente de atletas de voleibol do Brasil, quiçá do mundo e do planeta Terra. Isso aí. E região. E não podemos esquecer também do nosso curso, DNA do Líder Esportivo, que é para você aprender as 6 habilidades fundamentais para você inspirar, desenvolver e melhorar o seu time, né? Na quadra, fora da quadra, e sempre falando ali através colocando as pessoas em primeiro lugar, né? A gente acredita bastante que o pilar principal e o primeiro de todos é a liderança e, obviamente, tem outras coisas envolvidas que a gente também fala no curso, né, Peter? É isso aí. A gente tem os pilares fundamentais que passam primeiro por liderança, gestão de pessoas. Depois a gente fala de coisas mais técnicas, questões mais técnicas do voleibol, como planejamento, aprendizagem motora tão fundamental, não só para quem trabalha com base, mas para quem trabalha em qualquer nível. E outras questões muito importantes. E então você é só, de novo, QR Code na tela, descrição no link do vídeo, na descrição do vídeo, link na descrição do vídeo, e aí você vai encontrar comigo e com o Feijão para fazer esse curso que vai elevar a sua carreira para o próximo nível. É isso aí. Então, clica aí, ó, QR Code no link na descrição desse vídeo e encontra a gente lá do lado de dentro, beleza? Vamos lá, eu vou mostrar o nosso roteiro aqui, porque hoje a conversa é ao vivo e teremos algumas diferenças, né? Vamos ler o nosso roteiro aqui no celular também. A nossa memória é boa, então. Mas, ó, apresentando o Thales. Thales, se apresente para a galera, você que é do futebol, do tênis, da preparação mental. E agora, também, assistente técnico do voleibol. É isso aí. Então, conte aí mais ou menos o seu caminho aí profissional
em todos os esportes, e agora preparação mental. Foi algo que, meio que, pela experiência que eu tive nos esportes, foi algo que eu achei que é algo que precisa ser muito mais trabalhado, e foi algo que eu sofri bastante. Crescendo, jogando 2 esportes, eu sempre joguei futebol e tênis, e eu tinha dificuldade em lidar com a pressão, com o erro, com a frustração, com a falta de confiança. A minha autoconfiança, ela variava muito. Eu baseava a minha autoconfiança somente nos resultados e não na minha pessoa. Então, foi algo que eu fui aprendendo ao longo dos anos e acabei me especializando nisso. Hoje em dia, eu sou treinador de futebol, de tênis, e agora, muito obrigado a vocês, de voleibol. E Carlos que falou que vai fazer nosso curso. Hein? Vou fazer, preciso aprender muito mais ainda. Vamos falar dessa experiência. Vamos falar dessa experiência. Então, eu sou treinador no campo, sempre, faz mais de 25 anos, e agora eu me especializei apenas na preparação mental. A gente vai falar um pouquinho mais de alguns conceitos que a gente trabalha também na preparação mental, e é algo que hoje em dia não é mais visto como um problema. Por exemplo, o jogador está com um problema, ele precisa de um terapeuta, ele precisa de um psicólogo esportivo. Não, são habilidades mentais que precisam ser trabalhadas. Assim como o passe no futebol, passe, condução, cabeceio, chute a gol, as habilidades mentais no voleibol também, a gente trabalha habilidades mentais. Foco, atenção, liderança, autoconfiança, resiliência, motivação. Então, são habilidades que devem ser trabalhadas. É isso aí. E você falou, quando a gente já gravou um episódio com o Thales lá no nosso antigo canal, e foi um episódio em inglês. A gente falou bastante desses componentes da preparação mental. E você disse, naquela ocasião, você disse para a gente que você começou esse trabalho e começou a dar mais importância porque você teve uma experiência difícil como atleta. Sim. E aí você relacionou essa experiência difícil com esse trabalho que você faz hoje. Conta um pouquinho como foi a sua experiência como atleta e como que isso relacionou com esse trabalho que você faz hoje. Eu sou nascido em dezembro e, na minha época, o cut-off date, o ano vai de janeiro a dezembro. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, dependendo do esporte, vai de julho até agosto, junho, dependendo do esporte. E no Brasil, eu sou nascido em dezembro de 79. Então, eu tinha dificuldade em jogar ou tanto o futebol e o tênis, porque eu jogava contra meninos que eram praticamente um ano mais velhos que eu, e muitas vezes 2 anos. Quando combinava as idades, era 78, 79, eu era dezembro de 79, jogava com meninos de janeiro de 78. 2 anos de diferença. E eu não jogava. Eu praticamente jogava. Outra categoria. Outra categoria. E quando eu passava por essas dificuldades, eu não sabia lidar com isso. Eu já via que eu não vou jogar, eu não sou bom o bastante, eu não consigo, eu vou ser reserva. Eu não sabia lidar com esse tipo de coisa. E, por eu jogar outro esporte, eu saía do futebol e ia para o tênis. Falava, não, eu quero ter um pouco mais de sucesso, vou voltar para o tênis, vou começar a jogar, vou ter mais um progresso na carreira. Começava a jogar tênis, aí quando as coisas se igualavam, que eu também passava dificuldade, perdia jogos e tudo, falava, não quero mais o tênis, vou voltar para o futebol. Então, isso acabou se tornando o meu ciclo. Eu não sabia lidar comigo mesmo. Eu era o problema, a minha cabeça era o problema, e eu achava que era o esporte. Então, eu saía de um, ia para o outro, e acabava voltando. Então, isso foi algo que hoje eu ensino. Um dos pilares do meu programa não é você evitar os problemas, não é você evitar as dificuldades, é você aprender a lidar com as dificuldades quando elas chegarem. Principalmente no esporte, quem quer jogar num nível um pouco mais alto vai passar por dificuldade.
você vai ficar na reserva, você não vai jogar o tempo inteiro, você vai ter lesão, você vai passar por coisas que nem sempre vão ser confortáveis. Então, é isso que a gente ensina, é isso que a gente vai aprendendo. E olha que interessante, o cara tinha uma capacidade de jogar 2 esportes de alto nível, né? E ficava de um para o outro, um para o outro, um para o outro. E olha quanta experiência que você teve como atleta que pode te dar um monte de ferramentas para você relacionar com os atletas que você trabalha hoje, Com né? certeza. De tênis, de futebol, que são os seus core esportes, né? Mas também com atletas de voleibol. Sim. Que, cara, o trabalho que a gente está fazendo no nosso time agora na Florida Southwestern College é espetacular, está sendo muito, muito legal. E você não entende nada do esporte, do jogo de voleibol, né? Mas são coisas que são totalmente aplicáveis. Com certeza, né? com certeza. Totalmente aplicáveis, muito bom. Você falou que não evitar que os problemas aconteçam, que a gente não controla o que acontece com a gente, mas como a gente reage ao que acontece com a gente. Então, isso vai ser um dos pilares fundamentais do seu programa. E aí a minha pergunta é justamente essa. Como é que funciona o seu programa? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Isso é algo que eu estou trabalhando já faz um tempo. É uma mentoria individual. Então, eu faço totalmente um trabalho individualizado com cada um. As minhas reuniões são semanais, por Zoom. E a maioria dos atletas que eu trabalho hoje são atletas que estão se preparando mentalmente para jogar num nível mais elevado. Então, é algo que o que eu quero que os atletas aprendam e façam é eles entenderem que a mente ela pode ser treinada. Isso são habilidades treináveis. Não é que você aprendeu, não é que você nasceu com aquilo. É algo que eu ensino. The 1% Club, a outra base do meu programa é essa. Você tem que sempre buscar o progresso, a melhora contínua. Não é a perfeição. É você sempre estar buscando algo melhor. Então, é você buscar ser 1% melhor do que você mesmo foi no dia anterior. Então, e graças a você, muito obrigado. Eu estou agora também expandindo para trabalhar com equipes. Esse é meu primeiro trabalho de performance mental com equipes. Então, é algo que a gente está também expandindo, não só trabalhando com a mentoria individual, mas treinamento mesmo de equipes. E essa está sendo uma experiência incrível, incrível. Cara, eu acredito muito, muito, muito nesse trabalho. Só para dar um contexto aqui para quem está assistindo a gente fez um trabalho, eu estava lá na LMU nos últimos 2 anos, a gente fazia um trabalho com um psicólogo do esporte, que tinha uma formação diferente da sua, ele é muito mais acadêmico, um doutor, tal, psicologia, mas a base e a ideia do trabalho é a mesma, de trabalho de performance mental com atletas num contexto de time, Sim. De grupo. E, cara, eu vou te falar que essa foi a diferença fundamental. Claro que tem um treinamento, tem um time que muito bem treinado, os atletas de alto nível, mas foi o diferencial. Mesmo, uma cereja no bolo, ou até mais, para a gente chegar numa final de campeonato nacional aqui na NCAA, que é algo, cara, muito importante. Top. É muito difícil de acontecer, é raro alguém. São poucos times que chegam nesse nível no campeonato. E o Bernie, que era o nosso psicólogo do esporte, fez um trabalho espetacular com as meninas. E ele também trabalha com outro time que é top na divisão 1 aqui, que é o University of Pittsburgh. E ele faz esse tipo de trabalho também. E aí, quando eu fui contratado aqui na escola da Southwestern College, falei, cara, eu preciso ter alguém para fazer esse mesmo trabalho, entendeu? Para fazer esse suporte. Porque é como se fosse uma preparação física, uma fisioterapia. Sim. São elementos do time, são pilares do time, tem que existir, cara. Tem que existir. Hoje em dia não é uma opção eventual ou aleatória. Sim. É um trabalho fundamental que a gente tem que fazer toda semana. Não sei o que você tem no seu clube lá, que vocês fazem em relação a isso, ou ainda não estão nesse ponto, não sei. Quando a gente trabalha com base, os recursos são um pouco mais limitados do que programas universitários, que tem, né,
um athletic department, né? Um departamento de esportes por trás e vários profissionais. O que a gente faz na base, e eu sempre fiz, mesmo com a ausência de um técnico especializado, ou mesmo de um psicólogo do esporte, é a questão do trabalho de formiguinha, que é todo dia um pouquinho, né? A gente não acredita em uma preleção mágica, que um discurso vai mudar tudo, mas é aquele pouquinho do dia a dia, principalmente os técnicos, os professores dando exemplo, né, e valorizando os valores fundamentais da cultura do programa. Então, a gente sempre, nessa questão, tudo que os nossos técnicos vão fazer, e os administradores, e todos os adultos envolvidos, a gente sempre faz uma pergunta antes, que é, essa atitude que eu estou tendo, ou essa ação que eu pretendo fazer, ela vai reforçar os valores da cultura ou ela vai machucar os valores da cultura? Se a resposta a essa pergunta for vai valorizar e vai incentivar e vai nutrir os valores da cultura do projeto, então é possível que essa ação que eu estou tendo agora, que eu estou planejando fazer, seja um caminho bom. Mas se eu tiver dúvidas ou pensar que aquela ação pode machucar os valores, aí a gente precisa repensar e ir por outra rota. E aí, nesse constante questionamento dos valores da cultura, a gente vai trabalhando essas questões da liderança, né, do mindset das crianças e dos próprios técnicos também. Todo mundo envolvido. E dos pais, inclusive. Quando a gente trabalha com categorias de base, os pais são personagens fundamentais nesse processo. Então, há, sim, uma linha de trabalho, mas não necessariamente com um profissional especializado. É interessante. E aí, você vai fazendo esse processo educacional. A gente fala muito de educação aqui nesse podcast. E é um processo educacional para todo mundo, né? Para os atletas, para os técnicos, para os pais, que nem você falou. E quando elas chegam no meu nível, né? Porque eu recruto as meninas que estão no nível do clube. E aí, quando eu recruto essas meninas, se elas tiverem tido essa experiência com alguém, que não alguém especializado como você, mas alguém que entenda minimamente desse tipo de linha de pensamento, elas vão chegar e vão aceitar esse processo aqui. Muito mais preparadas. Muito mais preparadas. Com você, até falando disso, aqui no nosso time, tem meninas que não tiveram essa experiência prévia e tem uma certa resistência. Como que você quebraria a resistência dessas pessoas? Para mim, a base de tudo é o autoconhecimento. É você começar a se entender cada vez mais. É o que a gente falou agora há pouco, não é você evitar as situações. Por exemplo, como que eu vou lidar com um erro? O que vai acontecer? É algo natural. O pensamento negativo, uma emoção negativa, ela vai acontecer. Isso é algo fisiológico. Por exemplo, impossível de parar. É impossível, e é algo que eu falo sempre para os atletas. Não tente evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, você subiu ou bloqueou, ou foi bloqueado. Vamos falar do erro. Eu fui bloqueado porque você passou por uma preparação mental, você vai ficar feliz com que você foi bloqueado? Não, é óbvio que não. Você vai ficar bravo, chateado, vai ter a sua energia vai mudar, vai subir, vai. Isso é fisiológico. É assim como, se eu não comer, eu vou ter fome? Vou, é óbvio. Se eu tomar 3 copos de água aqui, eu vou ter que ir no banheiro? É óbvio que eu vou. Então, se algo negativo acontecer, eu vou me sentir diferente? Vou. Então, qual é o segredo? É eu não ficar tanto tempo com aquilo na minha cabeça. Eu ensino sempre, é o reset, é você resetar a sua cabeça. Acabou o ponto tem que acabar aqui, dentro da quadra, e ele tem que acabar dentro da sua cabeça. Se eu carrego o ponto para o próximo ponto, eu estou carregando dentro da minha cabeça, porque o ponto já acabou. Dentro da quadra, literalmente, é um ponto de cada vez. Mas só que se o ponto acabou e ele não acabou dentro da minha cabeça, eu não consegui resetar a minha cabeça, então eu estou levando coisas do passado.
Então, eu sempre falo, volta para o momento presente. Como que eu volto para o momento presente? Olha, eu vou responder essa. Uma respiração funda. Respira. Então, mas para isso tudo, eu preciso me conhecer. Porque o que acontece? Quando aquela negatividade chega e ela toma conta de mim, se eu me identificar com aquela negatividade, ela já tomou conta. Aí eu já não sei mais quem eu sou, aí eu já virei refém das minhas emoções, da minha negatividade na cabeça, aí já você está querendo subir o seu elevador, você já foi tá no subsolo, -2, -3, aí até você voltar vai demorar muito. É por isso que tem que ser uma preparação. Você tem que treinar. São habilidades treináveis. Então, a pessoa precisa se conhecer. O que vai acontecer comigo aqui por dentro e como que eu preciso me preparar para lidar com esse tipo de situação. Que ela vai acontecer, é óbvio. E o bom do esporte é o vôlei, o tênis, é ponto rápido. Então, todo ponto, início e um fim de todo é um momento ali, é o treino. Acabou o ponto. Acabou. Vai, vamos. Foca no próximo. Foca no próximo, e no próximo. Então, você está sempre treinando a sua cabeça. Deixa eu voltar aqui no presente. A gente estava conversando, antes da gente começar a gravar, ontem, que cada rally no jogo de voleibol, ele é um jogo completo. Sim, com começo, meio e fim. Então, se você pensar na metáfora do jogo inteiro, dos 5 sets, ele começa, tem os altos e baixos no meio do jogo, e aí tem um desfecho, isso se reproduz dentro de cada ponto jogado. Você imagina? Então, a gente diz que no voleibol, todo jogador precisa ter memória de peixe. Precisa esquecer rápido, porque o próximo ponto, que é um jogo completo, está ali. E você falou para a gente que a gente pode começar pelo autoconhecimento. Sim. E aí a minha pergunta para você agora é justamente essa. Quais são os pilares fundamentais do programa que vão ajudar os atletas, as equipes, no caso, a gente está falando de uma equipe agora, né? Ou mesmo os atletas individualmente, a desenvolverem essas habilidades? O primeiro de tudo é você se conhecer e você começar a desenvolver a autoconfiança. Independentemente se eu jogo um esporte individual ou esporte coletivo, o que eu sempre controlo sou eu. Apesar de eu fazer parte de uma equipe, a equipe vai me ajudar, tem horas que não, vamos, mas eu vivo aqui dentro. Então, eu sou responsável pelo que acontece aqui. Eu não sou responsável pelo que acontece dentro da sua cabeça, dentro de ninguém. Então, eu preciso me conhecer e eu preciso confiar em mim mesmo. E esse eu vejo, é o maior problema. Porque você acaba virando refém da situação externa, ela acaba te controlando totalmente internamente. Porque eu não sei lidar com o erro, eu não sei lidar com a pressão. E esse foi eu sei disso muito bem, porque é o que acontecia comigo sempre. Então, é algo que eu não sabia lidar, porque eu me sentia, eu não consigo, a minha conversa interna, meu diálogo interno era sempre negativo, eu me colocava sempre para baixo. Então, o principal pilar do meu programa é você desenvolver a autoconfiança, mas não porque eu vou falar para você que você tem que ter autoconfiança. Você precisa completar uma tarefa diária todos os dias. Então, é o que eu falo, você vai fazer um depósito no seu banco da confiança todos os dias. E você é a única pessoa que pode fazer esse depósito. Por quê? Porque esse banco, ele é dentro da sua cabeça. Eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim, então só eu posso fazer. Então, eu sou a única pessoa que sei o número da conta do banco, eu sou a única pessoa que tem o cartão para colocar, para fazer o depósito, para sacar o dinheiro. Só eu sei onde está localizado, porque isso está dentro da minha cabeça, não é algo real, não é algo material, físico, é algo que existe num plano mental. Então, isso tudo está dentro da minha cabeça. Então, para eu confiar em mim mesmo,
Eu posso falar para você até amanhã. Você precisa confiar em você, você precisa confiar em você, tá? Mas como que eu vou confiar em mim mesmo de uma maneira sólida, independentemente da situação externa? Então, eu não vou ter o meu castelo construído de areia. Porque a hora que a água chegar, se ele for de areia, ele vai desmoronar. Então, o meu castelo, que eu falo, o meu prédio, a minha casa, ela vai ser sempre construída à prova do quê? A prova de tempestade, a prova de água, a prova do vento, a prova do frio, que são o quê? O erro, o desafio, você perder, você ganhar. Vão ter coisas que vão externamente vão me abalar? Vão. Então, eu posso até bambear, mas eu não caio. Por quê? Porque eu confio em mim mesmo, pelo que eu fiz. Não porque alguém falou para mim, você precisa confiar em você. Então, é você se conhecer como? Todos os dias. Todos os dias eu preciso ser melhor que ontem, eu preciso voltar sempre ao momento presente e eu vou construir a minha autoconfiança. Eu vou construir a minha autoconfiança. Ninguém vai fazer por mim. Então, o que eu trabalho é você vai ser melhor do que ontem se você quiser. Eu não posso fazer por você. Pode ser uma respiração? Pode. Por quê? Porque eu vou me tornar um pouquinho mais consciente do que eu fui ontem. Para a hora que a dificuldade chegar, Identificado. calma, respira. Calma. Vai passar? Vai passar. Não significa que vai ser confortável. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Tem hora que vai. E saber disso é importante. Ter essa consciência de que vai ser difícil, que não vai ser fácil o tempo inteiro. Aliás, raras vezes vai ser fácil. Raras vezes. Então, você jogar um campeonato, você chegar numa final, perdeu, acabou o mundo. Não, mas vai doer? Vai, é óbvio. Então, a gente não vai negar a emoção, não vai negar o pensamento negativo. É fisiológico. Vai chegar? Vai acontecer? Vai. Então, o que a gente faz? Se prepara. Eu me conheço. Eu sei quem eu sou, eu sei que vai acontecer. Se eu não comer, eu vou ter fome? Vou. Eu sei disso. Se eu perder um jogo, eu vou ficar chateado, eu vou ficar bravo? Vou. É óbvio. Quem está vendo a gente aqui, ou é técnico, ou é a maioria jogadores. Todo mundo do esporte, você precisa dessa competição. Então, é você aprender a canalizar essa energia, que ela vai chegar? Vai, é óbvio. E eu quero que você fique bravo. Só que se permita ficar bravo por um período. Acabou esse período, acabou ali 5, 10 minutos, um dia, tem coisa que vai doer mais, vai. Mas então, por exemplo, eu estou trabalhando com um menino, jogador profissional de futebol, que acabou de machucar. Ontem eu falei para ele, ó, fica bravo mesmo, esperneia, chora, faz o que você quiser esse fim de semana. Agora, na segunda-feira de manhã, você foca na recuperação. Vai doer? Vai. Você queria machucar? Não, é óbvio que eu não queria machucar, mas aconteceu? Aconteceu. Então, esperneia, fica bravo. Eu falei para ele, aproveita até essa melancolia que você está sentindo pela lesão. Aproveita esse momento, que ele vai passar. Na segunda-feira de manhã, o foco total é o quê? Fisioterapia, recuperação, acabou. Acabou dentro da sua cabeça, já foi, aproveitou, fiquei chateado, bravo, vítima, coitado, só acontece comigo. Não, acontece com todo mundo. E vai doer? Vai doer. Então aproveita e foca na melhora na segunda-feira de manhã. Ouvindo você falar, eu vou me permitir fazer uma pergunta que não está no roteiro, hein? Ó, momento de tensão no programa. Muita gente, eu acho que você, no nível universitário, não lida com isso, mas nas categorias de base, tem muito atleta, que é assim, se eu estou num dia bom, eu sou feliz. E se eu não estou num dia ruim, o meu resultado, a minha performance não tão boas, eu me considero uma pessoa má. Eu Sim. considero uma pessoa sem valor. Né? Muita gente associa, né, quem é ao seu resultado. Você tem que você se identifica
com aquilo. É uma coisa só. Eu sou o meu resultado. Eu sou a minha performance. O que você tem para dizer para esses atletas que pensam Isso assim? é a falta do autoconhecimento. Você não se conhece, você se identifica com os seus pensamentos e com as suas emoções. Você vai ter pensamentos negativos? Vai. Você vai ter emoções que vão ser difíceis de serem lidadas? Vai. Mas você não é o seu pensamento e você não é a sua emoção. Você tem pensamentos e você tem emoções. Mas eu não me identifico com aquilo. É por isso que o conceito que a gente criou aqui ontem, até o nosso amigo Peter inventou mais um, é a Negative Nancy e o Positive Peter, e ele falou do Curious Carlos ou Carl. Dependendo do país, né? Então, a negatividade, ela vai chegar? Vai, e ela chega da onde? Ela chega do subconsciente. Ela é um pensamento automático. Eu não vou criar um pensamento. Eu preciso aprender que eu tenho a habilidade de criar pensamentos. Alegria, alegria! Mais uma semana aqui no Set Point. Obrigado, Peter Feijão, pela acolhida de sempre. E hoje, com um jundiaense, assim como eu, que desbravou as fronteiras e vive nos Estados Unidos há muito tempo. Thales, forte abraço para ti, prazer falar contigo. E a mentalidade é o assunto da mesa hoje. E eu quero trazer uma reflexão para vocês que pensam em vir ter uma vida nos Estados Unidos. Realmente a gente tem que estar muito preparado e muito certo do que a gente quer. Porque desafios, obstáculos, isso faz parte da jornada de qualquer ser humano, mas o imigrante parece que sente mais. A gente se desafia a sair de uma zona de conforto para poder se desafiar num país onde a cultura é diferente, a língua é diferente e você precisa se adaptar e tem que ter a cabeça muito forte. Isso é tema fundamental não só no esporte, que o Thales transforma muito bem em performance isso nos seus negócios, mas também para você que deseja dar um passo adiante e nós da Nexus Next podemos te ajudar. QR Code na tela, vem falar comigo, vamos bater um papo, porque às vezes você é elegível e nem sabe e tem o sonho de viver aqui. Pessoal, um forte abraço a todos vocês. Eu sigo aqui no meu paraíso de Orlando. Um forte abraço a todos. E ó, QR Code na tela, eu atendo vocês. Um forte abraço. O pensamento, ele chega aqui do subconsciente. Ele veio já automaticamente. Não controlo o pensamento. Eu não controlo. Esse pensamento, ele vem do subconsciente, ele chegou aqui. O que eu vou aprender? Eu não preciso me identificar com aquilo. Nossa, mas, por quê? Nossa, meu Deus, eu fui bloqueado, tá ruim, tá ruim, mas calma, cria um pensamento novo. Eu tenho a capacidade, naquele momento, eu preciso do autoconhecimento para quê? Calma, respira, acabou, ponto, acabou. Você tem a capacidade de criar um pensamento novo, a voz aqui dentro da sua cabeça, que a gente chama do Positive Peter, que é um pensamento positivo, ele fala o que para você? Calma, o ponto acabou. Respira, foca no próximo. Não se identifica. Não é um pensamento, não é um pensamento, tá tudo bem, né? É um pensamento de solucionar problemas, vamos dizer assim. E é instantâneo. É por isso que tem que ser treinado. Você precisa treinar a sua cabeça a reagir a diferentes situações. Vai ter situação boa. Nossa, eu subi, ganhei o ponto. Nossa, eu estou me sentindo bem. E no próximo ponto, se eu for bloqueado, eu vou me sentir mal? Vou. E é normal. Beleza. Então, tanto a emoção muito positiva quanto a muito negativa, elas vão passar. Então, o que eu vou aprendendo? É como que eu vou lidar com essas flutuações. Tem hora que eu estou bem, igual você falou. Nossa, eu estou jogando bem, eu estou me sentindo bem. Legal, aproveita. Porque vai ter hora também que eu quero jogar num nível mais alto. Eu vou pegar alguém melhor que eu, alguém mais alto, mais talentoso, mais técnico. Eu vou passar por esse tipo de flutuação? Vou. Só que eu vou me conhecer. Eu não vou mais me identificar com isso. Só com a negatividade ou também só com a positividade. Porque vai passar? Vai. Você vai ganhar jogos? Vai. Vai perder? Vai.
Vai doer? Vai. Vai ficar feliz também? Vai. Então, eu vou aprendendo a lidar com isso. E onde que eu lido com tudo isso? É sempre dentro da minha cabeça. E quem é responsável pela minha cabeça sou eu. Não é o resultado, não é você como treinador, não é o árbitro, não é a bola que está murcha, não é. Quem é responsável pelo que acontece dentro da minha cabeça sou eu. Então, isso é um conceito difícil de você conseguir explicar, principalmente para crianças, que você é totalmente responsável pelo que acontece dentro da sua cabeça. Não é o árbitro, não é o resultado. Eu sou responsável. Não significa que sempre, eu estou positivo com tudo. Não, não. Mas quando chegar aquele calor ou o que seja, você me fala o sentimento, é a angústia, é o medo, é a insegurança, ela vai chegar, vai, mas ela vai te controlar? Não, não mais. Porque eu vou aprender a ter controle sobre o meu pensamento e a minha emoção, porque eu me conheço. Opa, chegou. Calma, eu começo a me desidentificar da negatividade, ou tanto, quando você se conhece bem a fundo, até da positividade. Porque você sabe, chegou. Calma, vai passar, vai. Ganhar é gostoso? É uma delícia. A gente prefere ganhar. Mas vai passar? Vai. A negatividade chegou. Vai passar? Vai. Então você não se identifica com os fatores, com as circunstâncias externas. Porque aonde eu vivo? Eu vivo aqui dentro. Eu vivo aqui dentro. Então, o meu mundo depende da minha visão interna. Como eu vejo as coisas? Eu me identifico com toda a situação. Ganhei, nossa, eu sou muito bom. Perdi, eu sou muito ruim. Não. Você vai ter esse tipo de pensamento, de emoção, de sentimento, e você não se identifica. Desculpa, já falei muito aí. Engraçado que você falou uma coisa que, assim, você está eternamente condenado ou tem o privilégio de conviver com seus próprios pensamentos. É a maneira como você vai encarar isso. E a gente pode até fazer um paralelo com o esporte, né? Você falou dos momentos de euforia e dos momentos de pensamentos negativos, de sentimentos muito negativos. Sim. A gente faz um paralelo com o esporte, assim, em termos de rendimento. São os dois pontos que são os pontos fora da curva. Você não é a sua melhor performance da vida. A melhor performance da sua vida não é quem você é em termos de performance. Sim. Mas você também não é a pior performance da sua vida. Você é a média daquilo que você faz todo dia. Sim. E aí é o treinamento. A gente treina para elevar a média, para que os pontos negativos, né, esses pontos fora da curva, fiquem cada vez mais fora da curva e aconteçam cada vez menos. A gente eleve a média mais para próximo daquela performance espetacular. Sim. Então, e ouvindo você dizer, me parece que o treinamento dessas habilidades é parecido, dessas habilidades mentais, é parecido com aquilo que a gente faz na quadra. Sim. Que é elevar a média do nosso rendimento físico. Nós queremos elevar a média dos pensamentos que ocorrem o tempo inteiro. Sim. Significa que os pontos fora da curva não vão acontecer? Não significa. Não, de jeito nenhum. Mas o que a gente vai fazer para voltar para a média? Sim. Muito bom. E eu vou gostar muito mais da euforia do que do medo, da insegurança, da incerteza, da falta de confiança. Então, eu vou aprendendo cada vez mais a lidar com isso. Mas que isso vai chegar, que isso vai acontecer, vai. E a gente pode até fazer um paralelo fora do esporte. Você vai ter problemas no trabalho? Vai. No relacionamento? Vai. Na vida, em geral, vão acontecer coisas que vão ser desfavoráveis, que vão te fazer sentir um pouco mais triste, um pouco mais angustiado. Vai. Então, você não se identifica mais com tudo que acontece. Você começa a perceber, eu estou tendo esse tipo de emoção, mas essa emoção não é quem eu sou. Eu não sou a melhor performance, eu não sou a pior performance. Então, cada vez mais eu me conheço
eu me conheço por dentro e eu entendo que eu vou ter esse tipo de pensamento, de emoção, de sentimento, mas eu não sou isso. Eu percebo que eu tenho pensamentos, eu tenho emoções, mas eu não sou o que eu penso. Espetacular. E aí, Peter Bistotti, o cara veio aqui tá trabalhando comigo, né? É o meu Mental Performance Coach do meu time, e a gente tinha feito uma reunião com as meninas em julho, quando a parte do time estava aqui, fizemos 3 reuniões online, por Zoom, porque ele não mora aqui na minha cidade. Mas aí ele veio essa semana para cá para o primeiro torneio que a gente teve. E aí, meu amigo, quantos sets você ganhou e quantos você perdeu? 4 jogos, os 4 jogos, 3-0, 3-0, 3-0 e 3-0. Se eu me aposentasse hoje, nunca perdi um set. Nunca perdi um set no vôlei. Que sabe, GG, ó. Cuidado, tem alguém chegando aí pra tomar seu lugar, hein? O cara tá invicto, nunca perdeu um set na vida. No momento que a gente está gravando esse vídeo, vamos esperar que continue assim. Mas esse momento seja eternizado. Vai ter que trazer ele para todos os jogos. Eu vou pagar a passagem extra. Meu programa vai ser over budget, mas você vai estar em todos. Não, mas brincadeiras à parte, como está sendo essa experiência de trabalhar com um time com voleibol, né, que é o nosso arroz e feijão aqui desse programa, mas também numa dinâmica de time, não individualmente. A gente, o Pira estava falando que a gente estava conversando ontem, e algo que eu falei que me surpreendeu muito positivamente é como o voleibol é avançado em termos de estatísticas, de números, de você conseguir fazer ajustes na hora ali. Você tá, e não é só na emoção que eu estou sentindo que não preciso, não, calma, vou ver o número aqui e eu vou tomar uma decisão baseada em uma decisão muito mais científica do que empírica. Não é só que eu acho, não, eu estou vendo aqui, eu tenho confirmação. Então, eu estou fascinado, eu realmente adorei, amei. Eu cresci vendo o Brasil, óbvio, ganhando medalha de ouro, o Bernardinho, o Zé Roberto, são ídolos, mas nunca, por dentro do esporte mesmo, muda completamente o seu parâmetro do que você pensava antes. Então, a dinâmica do jogo, você entender muito mais. A minha primeira experiência também trabalhando em grupo, fazendo apenas a parte da preparação mental. Eu sempre trabalhei com grupo, mas eu sempre fui treinador. Sim. Então, eu estava muito mais preocupado com a parte técnica, tática. Óbvio, eu sempre trabalhei muito a parte mental também, mas nunca foi o meu foco principal. Então, eu aprendendo com vocês, e o que eu estou aprendendo, o que eu aprendi esses últimos dias aqui, é algo que foi por isso que eu aceitei o desafio, e eu adoro aprender. Então, eu falei, nossa, eu quero me desafiar. Será que eu vou conseguir trabalhar com um esporte que eu não conheço? Para o pessoal aqui ter ideia, ontem, no jogo, eu falando para mim, good save. Aí era, não, é dig. Ai, meu Deus, eu não tenho. Então, eu estou aprendendo até a nomenclatura. Mas o legal de tudo é que as pessoas são iguais. Independentemente do esporte, o que vai... Os mecanismos, a sua conversa interna, o que vai acontecer, a sua crença, é tudo igual. As pessoas são iguais. Então, está sendo muito legal mesmo, de verdade. Queria agradecer outra vez. Obrigado por estar me dando essa oportunidade de trabalhar com uma equipe apenas na preparação mental. E realmente, quem se conhece mais, você vai conseguir performar muito mais. Eu tenho até um testemunho aqui do meu próprio time, né, que a gente fez alguns amistosos na nossa fase de preparação. A gente teve o primeiro torneio oficial esse último fim de semana, ganhamos todos os jogos 3-0. 3-0.
Cara, Fala outra vez. 4 Fala jogos. outra vez. 4 jogos. Esperamos que continue. Mas a nossa pré-temporada, a gente fez 4 amistosos fortíssimos contra times de outras divisões maiores que a nossa. Tal. E teve muita exposição de técnica, tática, mental. E um dos jogos, eu sempre abro para as meninas falarem e pergunto o que elas aprenderam. E muitas delas já relacionaram aprendizagens em relação à parte mental. Falaram do negative Nancy, do positive Peter, de como faz o self-talk e como que isso ajuda elas na quadra na hora da pressão. Então, já está tendo resultado e, com certeza, o nosso primeiro torneio oficial já mostrou que isso está sendo uma valia absurda. Então, Sim. Eu que agradeço. Obrigado. É isso aí. Peter Biscotti, temos o nosso querido ataque e defesa agora, né? É isso aí. Então a gente vai agora partir para aquela série de 4 perguntas e você responde como você quiser. Beleza? Preparado? Preparado. A pergunta número 1, tô vendo aqui, colando aqui do roteiro. O que você aprendeu nos últimos 12 meses que se tornou parte importante do seu trabalho? Nos últimos 12 meses. No último ano. Cada vez mais eu busco tudo que eu ensino para todo mundo fazer, eu faço na minha vida. Inclusive, vocês dois são parte da minha comunidade, que eu mando as mensagens todos os dias, o 1% better. Então, no último ano, os meus filhos acabaram mudando aqui para a Flórida, eu estou mais perto deles, e eu passei por momentos difíceis sozinho. Então, cada vez mais eu me conheço, e o que eu sempre, a analogia que eu uso hoje em dia é que eu busco cada vez mais me tornar como se fosse grama, que eu sei que eu vou dobrar, vou quase cair, eu posso chegar no chão, mas eu vou me levantar. Então, eu aprendi cada vez mais a lidar com esse tipo de situação. Até o que eu falei para o menino que se machucou e tudo, eu falei, então aproveita aí até a melancolia e tal. Então, no meu caso, eu faço também journaling, eu escrevo. Eu leio e eu escrevo todos os dias, sem exceção. Então, é algo que eu me permito também ter um dia ruim e eu quero cada vez mais me tornar tão autoconsciente que eu quero reduzir o tempo que eu vou me dar de ficar ruim. Hoje, eu me dou um dia. Quando eu vou dormir, no dia seguinte, quando eu acordo, eu falo, o dia de ontem acabou e ele acabou de verdade. Eu não vou carregar ele comigo. Tanto que eu aprendo cada vez mais de eu ter um dia para esse dia se tornar um momento. Não mais 24 horas. Nem que seja 23 horas e 59. Mas cada vez mais eu tento encurtar essa janela da dificuldade. Eu estou sempre volta no momento presente, se conhece. Então, é algo que eu busco todos os dias me conhecer cada vez mais e entender que eu vou ser igual a grama. Eu vou dobrar, mas eu volto. Eu não vou ser... vai passar um furacão, vai passar uma tempestade. A grama, se ela tiver a raiz dela aqui, lá embaixo, sólida, ela não vai, a tempestade não vai levar a grama. Ela vai sempre ficar. Ela vai dobrar, ela pode ser alagada, ela pode ser encharcada, pode passar vento, chuva, neve. Daqui a pouco a grama volta. Pode demorar um pouquinho mais, mas ela volta. Então, eu me tornando cada vez mais grama. Baita analogia. E você escreve o seu journal a lápis ou a caneta? Eu escrevia, eu faço já faz mais de 5 anos. Eu comecei escrevendo a caneta. Hoje eu faço no celular, eu faço por voz, mas aí eu leio e eu escrevo. Então não é um voice note. Eu falo, aí a hora que o próprio celular escreve, eu leio, corrijo algumas palavras e vejo o que eu escrevi. E na minha filosofia, que tem muitas pessoas que falam, é difícil fazer o journal, é difícil escrever um diário. É difícil. Mas todos os dias, se eu tiver um dia que, eu esqueci,
pela minha filosofia, o que eu posso escrever, assim como é uma respiração mais consciente, o que eu escrevo no meu diário é: ontem eu fui 1% melhor. Então eu só escrevo até o 1 e o sinalzinho do porcento, porque eu sei que ontem eu fui uma pessoa melhor que hoje. Então eu venci a batalha contra eu mesmo. Aquela negatividade, aquela coisa que fala: não, você não consegue. Não, eu consigo. Eu sou dono. Eu sou dono da minha cabeça. Aqui quem manda sou eu. Eu não mando na sua, eu não mando na sua. Mas na minha cabeça, quem manda sou eu. E eu venço a minha batalha comigo mesmo todos os dias. Uau! Impressionante. Sempre apontando lápis. Sempre. Sempre apontando lápis. Piadinha interna. Ó, então, a segunda pergunta é a seguinte: o que você acha que a gente deveria ter te perguntado que a gente não te perguntou? Ou o que você acha que quem está nos assistindo aqui precisa saber e a gente não te perguntou? Olha, como que faz para ganhar 4 jogos 3-0? Como que faz para não perder? Todo mundo buscando aqui, talvez. Todo mundo buscando. Eu volto de novo. Sempre quem está nos assistindo, quem está vendo, quem está passando por algum momento mais difícil, é você saber que é tudo temporário. É você, uma coisa que vocês não me perguntaram, que talvez poderia, eu não sei qual é o cunho aqui se vocês falam alguma coisa de espiritualidade, mas é algo que eu falo muito, é você sempre ter gratidão todos os dias de manhã. Que eu acordei, eu não sou responsável pelo que está acontecendo aqui. Eu amo ciência, eu amo filosofia, eu amo astronomia. Então, eu sei que o que está acontecendo, tem um número que eu nunca esqueço e eu escrevi numa lousa que eu tenho, 1,3 milhões de planeta Terra cabem dentro do Sol, do nosso Sol. O Sol é uma de 300 bilhões de estrelas em uma galáxia. Existem 2 trilhões de galáxias. Isso está acontecendo todo segundo, todos os dias, sem eu fazer nada. Eu não sou responsável por deixar o Sol em órbita, pelo Sol. Hoje nós estamos passando aqui a chuva. Quem que inventou essa chuva aqui? Que existe um sistema de irrigação que a água evapora, ela sobe, ela cria nuvem, aí existe o vento leva a nuvem e irriga áreas que não tem água. Eu inventei isso? Eu que criei isso? Não. Mas eu sou parte de tudo isso. Então, todos os dias eu agradeço, eu sou grato de eu estar tendo mais uma oportunidade de presenciar isso aqui. Profundo pra cacete. É algo que eu não sou responsável, mas eu tenho que aproveitar. Então, você que está aí nos assistindo, aproveita até os momentos ruins. Você foi dado uma oportunidade, Deus te deu uma oportunidade de você estar aqui, você está presenciando tudo isso. Então, aproveita mesmo. Eu começo a falar, não paro, né? Desculpa. Cara, isso é interessante a gente falar, porque aqui o nosso cunho é bem científico. Sim. A gente fala de muita ciência, muita metodologia, mas a gente também fala de muita liderança, que são comportamentos. Sim. Tem muita ciência por trás de comportamentos, mas tem outros assuntos que a gente geralmente não fala. Né? A espiritualidade é uma delas. E é interessante esse contexto que você nos deu, é interessantíssimo, né? E caramba, a cabeça de novo. Exato. Não tem um outro número, desculpa se eu até me falar, mas a velocidade da luz. Muitas pessoas não entendem muito bem que existem. A nossa galáxia, a Milky Way Galaxy, é uma das menores galáxias que existem. E se a gente for de um ponto até o outro ponto da nossa galáxia inteira, demoraria 118 mil anos na velocidade da luz. A velocidade da luz, se eu conseguisse segurar aqui, ó, um filetinho da luz, e fizesse assim, ó, tuf, tuf, 1 segundo, a luz teria ido ao redor do planeta Terra
7 vezes e meia, em 1 segundo. Essa é a velocidade da luz. 1 segundo, pum, pum, soltei, peguei. 7 vezes e meia ao redor da Terra. Você imagina você percorrer isso, 118 mil anos nessa velocidade. Isso não é eu falando coisa de misticismo, não, isso é ciência. Os telescópios, o Hubble Telescope, eles encontram cada vez mais galáxias mais e mais distantes. Então, isso está acontecendo todo segundo. Quem que criou isso? Quem que inventou isso? Quem que colocou tudo isso em órbita? Por que o planeta Terra é um planeta assim, ele está no meio do nada, ele está ali rodando ao redor do Sol. Como que tudo isso acontece? Não fui eu que criei. Não foi você que criou. Não foi você que criou. Mas a gente está aqui, tá? Como que eu estou aqui? Eu não sei. Mas então eu tenho que aproveitar. Eu tenho que aproveitar ao máximo. Então, a minha filosofia é eu buscar ser hoje 1% melhor do que eu mesmo fui ontem. Porque eu vivo aqui dentro. Eu vivo aqui. Então, eu tenho a capacidade de fazer com que aqui dentro seja legal. É legal, eu gosto da minha companhia. Eu gosto do jeito que eu falo comigo mesmo. Eu sou meu amigo. Até porque você não tem opção. É melhor que seja boa essa relação. Mas é uma opção. O que é uma opção? Eu posso escolher. Ou vai ser bom ou vai ser ruim. Quem que vai escolher? Você. E tem muita gente que faz seja miserável, né? Miserável. Mas quem que está fazendo isso? É você mesmo. Porque você vive aí dentro. Espetacular. Uau! Uma viagem. É uma viagem. Um segundinho para a gente degustar. Boa. Muito boa. Próxima pergunta. Você gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta para a gente? Eu gostaria de fazer outra vez um agradecimento por vocês dois. Eu hoje tenho um podcast também, graças a vocês. Porque depois que vocês me convidaram para ir no podcast de vocês, eu adorei, amei, fiquei realmente apaixonado por isso, por fazer, por conversar com pessoas diferentes, tanto que eu já tive vocês dois também como entrevistados no meu podcast, e eu gostaria de fazer um agradecimento aqui mais uma vez a vocês, porque eu aprendo muito mesmo com vocês, sempre, e vocês se tornaram amigos de verdade. E conheci o Peter aqui pela primeira vez ao vivo essa semana, e foi sensacional. Parece que a gente é amigo há 25 anos. E foram, o quê? Quinta-feira eu cheguei, né? Quinta-feira e hoje é domingo. Parece que a gente se conhece há anos. Verdade. A gente ontem aqui conversando, cozinhando. Nossa, que delícia! Esses 3, 4 dias, nossa, pareceram que foi as férias do mês inteiro. Então, obrigado. E o comentário que eu faço é: quem está nos assistindo aí, aproveita de você ter a oportunidade de ter esse tipo de conhecimento. Vocês estão entrando na cabeça de 2 pessoas fantásticas. E esse conhecimento hoje, graças a Deus, ele é gratuito. Então o que você precisa fazer é só buscar o conhecimento. Se você quiser melhorar, se você quiser sair de onde você está hoje, busque mais pessoas como esses aqui, que eles estão dando o conhecimento de bandeja. E se você quiser um pouquinho mais também, faz o curso deles, que eu garanto para vocês que vocês vão aprender muito. Produção, bota o QR Code aí de novo. Bota de novo, por favor. Não, e a gente agradece, porque a recíproca é totalmente verdadeira. A gente aprende muito com você. E eu transcendi essa barreira convidando você para trabalhar comigo. Então, cara, é só agradecer pela generosidade de estar aqui com a gente, agradecer pela generosidade de fazer esse episódio com a gente, de nos falar essas palavras que você falou. Faz o jabá aí do seu podcast. Faz o quê? O jabá do seu podcast. Precisa traduzir. Anuncia, né? Não, divulga seu podcast. Qual o podcast no YouTube e no Spotify, The 1% Club. 1% Club.
The 1% Club. Se quiser entrar no nosso site também para conhecer um pouquinho mais, é theoneclub.com. THECLUB.com. theoneclub.com. Muito bom. Cara, muito obrigado. Peraí, que tem as recomendações. Ah, é verdade. É verdade. Ah, Não, você vamos- que pergunta agora. Não vamos sair sem as recomendações. Nos indique aí 2 pessoas para a gente ter uma conversa como essa. Olha, uma pessoa que, se vocês puderem fazer ao vivo, que foi quem nos apresentou, não teria uma pessoa mais qualificada, uma melhor pessoa do que nosso amigo Fabião. Fábio Durigatti. Fabião, Então, um beijo para você, meu irmão. Fabião, um beijo no coração. Fabião. Eu adoraria ver vocês dois sentados com o Fabião aqui nessa cadeira. Acho que o que vocês conseguiriam tirar dele e ele de vocês, em termos de tudo, de vôlei, de liderança, então seria... Fabião seria a primeira recomendação ao vivo. E a segunda pessoa, meu grande amigo Eduardo Andriatti, que está no nosso grupo, grande amigo meu, autor de livros, sabe muito de futebol, sabe muito de liderança, de lidar com pessoas, de relacionamento. Então, Dulão, espero que você também esteja assistindo aqui e esses caras vão te entrevistar na próxima, hein? Boa. Espetacular. O Edu, que já está convidado, Edu, e o Fabião, que já participou 2 vezes com a gente no nosso antigo canal e no canal Ataque e Defesa. Foram episódios... Cara, O Fabião não tem... foi incrível, cara, incrível. Voltem lá, assistam e, se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de entrevistá-lo em pessoa. Fabião, venha para a Flórida, ou para Virgínia, ou a gente vai para o Brasil para entrevistar. Ou algum lugar no meio do caminho, né? Ali no Caribe, pode ser também. Pode ser ali, em Cancún. Mas se vier para a Flórida, Fabião, vai me visitar também, viu? Não vai ficar só aqui, não. Vai para Orlando me visitar. Espetacular. Talão, irmão, obrigado. Velho. Obrigado a vocês. Obrigado. Imagina. Esse prazer é foi meu. Incrível. A semana que a gente passou aqui foi incrível. Incrível. Cara, muito legal. E, pô, brincadeiras à parte, realmente você está fazendo uma baita diferença na minha vida, como pessoa, como profissional, na vida do meu time, que está tendo resultados muito bons, muito pela sua ajuda, e que a gente possa seguir crescendo, aprendendo um com o outro, e desenvolvendo o nosso trabalho, e se Deus quiser ser campeão nacional no final Se Deus quiser. Se Deus quiser. Você está assistindo esse episódio depois do dia 22 de novembro, talvez a gente já pense. Talvez, quem sabe. Tomara. É isso aí, galera. Ó, a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Curte, compartilha, deixa um recado aqui no YouTube e volte para conferir o próximo. É isso aí. Os recadinhos finais aí. Faça a inscrição no nosso curso, que é o QR Code que ficou na tela aqui o episódio inteiro. São as 6 habilidades fundamentais para você se tornar um melhor líder, melhor técnico de voleibol, o DNA do líder esportivo. É isso aí. E Nexus Next? Vem para os Estados Unidos, traz a sua empresa, capitalize a sua empresa, dolarize a sua empresa, faça a sua imigração para cá, qualquer tipo de visto. Conversa com o Lucas da Nexus Next, que ele vai te dar todos os caminhos para vir para cá. E acesse lá, geraldomaciel.com, e veja o que o GG e o pessoal da Team GM faz com os atletas profissionais de voleibol, como que eles agenciam, como que eles divulgam a carreira dos atletas e como que eles cuidam das pessoas, né? A gente fala também tanto de cuidar das pessoas, o GG é um que faz isso da melhor maneira possível. Atletas e todos os profissionais envolvidos no voleibol, técnicos, todos os profissionais da comissão técnica, eles também tomam conta da sua carreira. É isso aí. Ó, eu gostei desse episódio ao vivo. Legal, né? O segundo e, cara, tem que fazer mais, hein? Que façam mais, se Deus quiser. Valeu, galera. Até o próximo. Valeu. E a partir de hoje a gente está lançando o nosso curso, o DNA do Líder Esportivo. É isso aí, é um curso onde você vai aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte.
Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos, ex-atletas, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí. A gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade. Você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante é a aprendizagem motora. Você vai se tornar um professor muito mais completo, reflexivo, preparado e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível. Sempre eu falando um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base. E a gente tem muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance. E aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, e a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos, estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí, a gente te vê do lado de dentro.